Você sente que trabalha duro, mas não consegue construir o patrimônio que deseja? E se a chave para a verdadeira riqueza estivesse em equilibrar 5 pilares fundamentais da sua vida? É exatamente essa a proposta do escritor Lorenzo Augusto, analista de investimentos e autor do livro O Pentágono da Riqueza. Prepare-se para descobrir como dominar as 5 leis da prosperidade, no canal Pimenta Cast. Extraordinário e abençoado, bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos começando mais um Pimenta Cast por aqui. E com ele, um escritor maravilhoso aqui do estado do Norte, trazendo repertório para todo nível internacional, com um livro queridíssimo que vai ser lançamento agora no dia 10 de setembro. Mas antes disso, eu quero que você sinta à vontade e se acomode, fique à vontade que agora começa mais um Pimenta Cast. E com ele, Lorenzo Augusto. Boa tarde, boa noite, Lorenzo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer imenso em ter você por aqui. Também é uma satisfação, uma honra receber o convite para o Pimenta Cast, né? Me sinto honrado estar participando desse inovador podcast de... Ótimo. E com essa arte literária, Lorenzo traz no dia 10 de setembro agora um lançamento que vai mudar todo o nicho de estrutura para você e da sua casa, indiferente de classe, religião, idade. Algo que vem movimentar o nosso estado e não só o nosso estado, mundialmente, com agora 8 certificadoras. A editora vai ser publicada em 8 países e em 5 idiomas. Lorenzo, me conte mais sobre você, antes de começarmos a falar sobre a sua obra. Eu sou advogado, administrador e analista de investimentos CNPI, possuo também MBA em Value Investing, né? E praticamente o que a gente procura com a obra Pentágono da Riqueza é trazer uma nova forma de você enxergar as finanças e o seu bolso, né? É você propor uma nova forma de você lidar com o seu dinheiro, né? Ótimo. Mas vamos só mencionar o que é um analista de CNPI. Um analista que faz análise de ativos mobiliários, principalmente da Bolsa de Valores. No caso, você analisa balanços patrimoniais, o demonstrativo de resultado das companhias e começa a fazer projeções, bem como do mercado. E aí, com base nisso, faz recomendações de compra ou venda de um ativo, praticamente. Entendi. Bacana. Tem muitas formações, muitas pessoas formadas, especialistas nessa área no Brasil? No Brasil só tem 1.500 atualmente, assim, cerca de 1.500. 1.500 pessoas especialistas nessa área. Exato. Com essa certificação. Que legal. Que bacana. Então você traz o conjunto da área do direito, da área administrativa e a parte de analista de CNPI. Exato. Que bacana. Que traz. E como agora, com toda essa informação, essa carga de informação que você tem, como foi, primeiro de tudo, o nome? Vamos falar sobre o nome do livro? Sim, o nome veio praticamente porque são as 5 leis da riqueza, né? Por isso tem o título 5 leis da riqueza, o subtítulo 5 leis da riqueza, né? E praticamente é o fazer, guardar, gastar, investir e o doar. Aí, como são 5 leis da riqueza, forma aí uma figura que é o Pentágono da Riqueza. E o Pentágono da Riqueza traz as 5 leis da riqueza. Vamos começar a falar sobre elas? E a primeira lei que eu vi aqui, importantíssima das 5, é a lei do fazer. O que você poderia falar para nós de casa, para todas as pessoas indiferentes, às vezes está fazendo formação acadêmica, terminando seu nicho, ou investindo, ou sendo empreendedor? Qual é a lei do fazer? Quando você fala da lei do fazer, você falou sobre ampliar, como eu posso ampliar esse resultado ou essa fonte de renda geradora? Falando assim de uma forma até mais rápida aqui, o que a gente pode focar praticamente em 2 pilares, né? Geralmente a gente vai ter o alcance, ou seja, quanto mais pessoas eu consigo impactar com um determinado tipo de produto, vamos supor, mais eu consigo gerar renda. Ou então eu posso ter o quê? Procurar aumentar o que o pessoal chama de high ticket, né? Eu posso ter produtos que eu consiga cobrar mais por um produto ou serviço, né? Então, quando você sabendo que você tem essa variável, né, que você pode ou estar gerando mais valor para o seu consumidor, quanto também expandindo o seu alcance, você está aí focando na questão de ampliar a sua renda, de você fazer mais dinheiro, né? Isso pode se dar tanto por você
aumentar as atividades que você faz, como também de você, às vezes, conseguir gerar mais valor e cobrar mais por um determinado tipo de serviço. Que bacana. Importante isso. A ampliação até mesmo por causa a gente fala da pequena estratosfera de fazer acontecer diferente do sistema, né? Que às vezes tem algumas safras que você não faz tanto igual outras. Parte 2. Lei do guardar. Guardar dinheiro. Como a gente poderia colocar aqui, tipo assim, guardar? Como você pode definir essa lei? Vamos supor, se você pega e abre uma torneira e deixa ela vazando livremente, você não vai ficar com nada. Mas se você tem essa mesma torneira e você coloca um balde que não esteja furado, você vai conseguir reter alguma coisa. É a mesma coisa, se você pega, você recebe o dinheiro e você gasta tudo, você não está ficando com nada. E quanto menos você guarda, maior sujeito você está a risco, porque todos os dias pode acontecer uma série de coisas na sua vida. Mas se você vive sem uma reserva financeira, o seu nível de estresse também tende a ser muito maior. Uau, interessante. Quando você fala de nível de estresse ou pico de ocitocina negativo dentro do cérebro, né? Porque a autodefesa de fazer é muito mais sobre a qualidade de vida também. Exato. Guardar também é um ato de sobrevivência e também de você ter maior qualidade de vida. E não só de qualidade de vida. Você também consegue ter o quê? Acesso a maiores oportunidades. Vamos supor que às vezes alguém vem com uma ideia de um negócio que às vezes pode ser muito vantajoso. Se você tem um capital guardado e preparado ali, você pode às vezes se beneficiar de uma oportunidade que, se você não tiver aquele dinheiro, aquela oportunidade simplesmente desaparece. Então ele serve tanto para você se precaver em caso de um acidente, de qualquer coisa que venha a ocorrer na sua vida. No como caso, também. seria um fundo de reserva de emergência ou de contingência em alguns Sim, casos. claro. Não, toda pessoa ela tem que procurar ter uma reserva de emergência, né? E a faixa indicada de 3 a 6 meses de salário, porque o fato de você ter ou não uma reserva de emergência não vai fazer com que a emergência ocorra ou não na sua vida. Todos nós que estamos vivendo estamos sujeitos A ter emergência. a ter uma emergência na vida. Qual é a emergência, né? O que é ela- emergente? É isso que a gente tem que se perguntar. O que é emergente ou não? O que é emergência? Quando é empresa, tem uma diferença? Pode ser 6 meses, 3 meses, ou quantos meses, uma média para a empresa de emergência? Uma média de emergência para uma empresa, ela cobrir mais ou menos aí pelo menos uns 3 meses, né, de despesas operacionais fixas, né? Ok. É o recomendável. E a pessoa física, 6 meses? De 3 a 6 meses. Entendi. Depende da realidade de cada pessoa, né? Se, por exemplo, um funcionário público, talvez ele já tem um nível de previsibilidade maior do que uma pessoa que é, por exemplo, da iniciativa privada. Então, cada pessoa tem que analisar, assim como cada empresa também tem uma necessidade diferente. Tem empresas que estão sujeitas a uma sazonalidade bem maior, outras não. Então, isso daí vai muito também do que? Da pessoa saber também avaliar conforme a realidade dela. Muito bacana. Então, isso seria a chave do sucesso para tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Exato, porque quanto mais caixa você faz, mais preparado você tende a estar, tanto para lidar com a adversidade quanto com a oportunidade. Às vezes de um negócio você quer abrir, de um negócio você quer construir, né? E essa meta ela pode mudar conforme também os seus objetivos, claro. Quando agora a gente fala sobre a terceira lei, que é a lei do investir. Como se dá essa lei? Primeiro eu faço, depois eu guardo, agora eu venho investindo. É porque, exatamente, não adianta você só guardar, ainda mais no Brasil, você guardar e colocar tudo num colchão, muito provavelmente vai dar um problema, porque todos os dias tem um monstro invisível comendo o seu dinheiro, que se chama inflação, né? Então, aqui no Brasil, se você guarda dinheiro, você já está perdendo dinheiro. Se você só guarda,
em um local que não te rentabilize nada. Então, investir, no caso com uma aplicação mais básica, já te permite você estar se protegendo até certo ponto da inflação. E o investir também vem para quê? Para você construir uma renda passiva, né? O maior objetivo de quando você investe é tanto você criar novos negócios, como também de você, a partir de um certo Por momento. exemplo, qual o valor exato hoje para começar a investir? Se eu fosse começar a investir hoje, por exemplo. Vamos supor, se uma pessoa não tem 1 milhão, ela vai procurar o quê? 100 mil. Se ela não tem 100 mil, ela vai começar com o quê? 10 mil. Se ela não tem 10 mil, ela vai começar com 1.000. Se ela não tem 1.000, ela vai começar com 100. Indiferente do valor, eu posso começar a investir hoje. Exatamente. Você sempre vai cortando um zero, né, do que você pode. O importante é você começar. Nem que seja você comprar uma... Na Bolsa de Valores hoje tem o quê? Tem as ações fracionadas, né? Que você consegue comprar sem ser em um lote de 100 unidades, você pode comprar uma, duas, três. Às vezes você comprar uma ação que seja, você se familiarizar com aquilo dali, você pegar... Tem ação de R$ 3, tem ação de R$ 10, você já vai começar a se familiarizar com aquilo, porque tão importante quanto você aprender a investir, é você também desenvolver o emocional para investir. Quando você fala em desenvolver emocional para investir, como eu posso colocar isso para a pessoa que está de casa, que nunca investiu, que quer começar a investir após isso? Começando a investir, seria, porque, vamos supor, você pega e compra uma ação ali fracionada, que seja, né? Você já vai, ao você acompanhar o comportamento de um ativo, né, de uma ação que você comprou, você vai já se familiarizando com aquele comportamento de mercado. Você vai se familiarizando com o que é o mercado de bolsa de ação. Porque quanto mais você lida com uma coisa que é completamente fora da sua realidade, quanto mais distante que dali parece, menos você vai tender a iniciar, a começar a investir. Então, Entendi. o primeiro passo é procurar conhecimento, claro, né? Se você nunca viu nada, procura um curso, procura uma orientação de algum profissional, mas também comece abrindo uma conta na corretora, vendo, fazendo... Isso seria muito mais quando você refere a um crescimento consciente sobre cada perfil, cada pessoa? Sim, eu acho que não adianta você pegar e esperar, como alguns falam aí, não adianta você esperar você ficar rico para começar a investir. Porque assim, você pode até ter o dinheiro, mas você não vai saber o que fazer com o dinheiro. Imagina quantas pessoas ganham na loteria e depois perdem tudo. Por quê? Porque elas ganham dinheiro, fazem... Ali elas não fizeram dinheiro, né? Eles ganharam dinheiro, mas depois eles perdem tudo porque eles não sabem o que fazer com aquele dinheiro, nem como investir. E às vezes caem em orientações ruins, né? Então é a mesma coisa. Com os investimentos, o ideal é que você comece com pouco, mas você vai aprendendo ao longo do caminho, porque uma coisa é você perder R$ 10, outra coisa é você perder 1.000, 2.000, 50.000. Cada pessoa tem um nível de tolerância, né? Cada pessoa, conforme a realidade dela, vai sofrer um baque diferente se ela não souber lidar com dinheiro. Bacana. Agora que a gente veio nas 3 leis, que é a lei do fazer, lei do guardar, investir, agora a gente vai para a lei que eu mais faço, gastar. Gastar. Como você pode descrever essa lei? Eu já sou bem comprometida que eu falo, olha, eu gasto mesmo. Gente, olha, os investimentos que eu faço, eu tô gastando. É porque gastar, né, tem muita gente que demoniza o gastar. Mas a verdade é que todos nós, todos os dias, saímos de casa e fazemos o quê? Gastamos, né? Todos os dias para a gente poder nos alimentarmos, para a gente poder fazer todas as nossas necessidades, a gente precisa estar gastando dinheiro. Para a gente ter a nossa moradia, a gente precisa gastar dinheiro. E assim sucessivamente, né? Então você gastar com sabedoria é também uma forma importante, não só de você movimentar a economia, mas também de trazer bem-estar para a sua vida. Agora, os seus gastos eles dizem muito sobre você, né? O que você realmente prioriza, né? A forma como você aloca o seu dinheiro diz muito o que você está priorizando. E aí, dentro do pilar gastar, tem uma porcentagem que a gente costuma reservar, que é para pagar os boletos, para poder sustentar o nosso dia a dia, né? E tem o que a gente chama também de gastos valiosos. Por que valiosos? Porque a ciência hoje ela já comprovou que quando a gente gasta com
experiências, né? Viagens, momentos com os filhos, uma experiência às vezes sozinho também. Sempre que a gente gasta dessa forma, a gente tende a ter um benefício maior da felicidade, porque hoje o que não falta são pessoas fazendo o culto para ostentação, só que a ostentação ela traz um pico de prazer momentâneo, que Depois logo um passa, ótimo. é como se fosse de uma bebida alcoólica, dá aquele pico de prazer, depois vem a ressaca e o arrependimento. Às vezes foi um financiamento, foi um empréstimo que a pessoa fez, uma parcela exagerada além do que ela podia fazer, e aí tá aí a ressaca depois. Então, assim, os gastos valiosos, eles são uma forma de você construir a sua felicidade, gastar com aquilo que você realmente vai trazer bem-estar, tanto para sua família ou quanto para você também, ao invés de você ficar alimentando seus vícios, né, aquilo que não vai te fazer bem. Praticamente Interessante. isso. Então, esse é como fosse uma compra da felicidade. Exato, é como comprar a felicidade, exatamente. Como comprar a felicidade. Então, a felicidade pode estar em pequenos momentos. Posso comprar a felicidade, por exemplo, tomando café. Exato, tomando café, Café. um almoço de domingo com a família, né? Todos esses aspectos são. E qual a diferença entre dívida rica e dívida pobre? Geralmente a dívida pobre, né? Ela vai o quê? Financiar o consumo. A dívida rica, geralmente, além de você passar por toda uma análise, né? Você também o quê? Você vai procurar fazer. No caso, vamos supor, você pegou um dinheiro emprestado a uma taxa boa negociada com o banco, que você permita você criar um negócio, por exemplo. É uma dívida que pode ser rica, se ela for bem feita, se ela for estudada, se ela passar por um processo de avaliação. Já a dívida pobre, geralmente, ela é só para financiar um consumo momentâneo e, às vezes, impulsivo, né? Então, praticamente, a dívida é o que se chama aí no mundo dos negócios de alavancagem, né? Quando você pega dinheiro emprestado, você permite ter um crescimento acelerado do teu negócio. Mas claro que isso tudo passa por uma análise financeira mais rigorosa, né? Agora eu quero falar sobre algo importante que eu vi, que é o último pilar, que é o doar. Antes de tudo, eu gostaria que você classificasse o que é realmente doar. Doar é contribuir para um mundo melhor, né? Você fazer bem não só ao mundo, que o mundo às vezes é abstrato, mas a uma pessoa às vezes que está próxima, uma pessoa necessitada, né? Doar para uma causa que você verdadeiramente acredite, né? Doar é você poder contribuir. E hoje o que a ciência também tem mostrado é que o doar, ele também traz, além da parte espiritual, né, que é muito difundida por aí, você também tem o benefício de uma vida mais feliz, né? E se você tem disciplina o suficiente para separar consistentemente um dinheiro para fazer doações e para ajudar com o próximo, muito provavelmente você vai ter disciplina também para poder estar reajustando os outros pilares, né? Que é o guardar, o gastar, o investir, né? Então, se você tem disciplina até para poder fazer com o próximo, por que não para você mesmo quando você guarda? Por que não para investir no seu futuro, que é a sua aposentadoria no pilar investir, né? Por que não para você se motivar para você fazer mais dinheiro e poder estar também contribuindo mais com o próximo, né? Importantíssimo. E lembrando que doar também pode ser tanto tempo, dinheiro, Exato. ou pequenos gestos, pequenos acolhimentos e várias outras coisas. A gente fala que doar é só o ato financeiro? Não. Às vezes eu falo que o ato financeiro de doar é muito mais sobre a doação de tempo. Quando você doa tempo com um fator financeiro, o crescimento é muito maior. Agora, tem algo importante dentro do teu livro que eu gostei muito, que é a métrica dourada. Você consegue explanar pra gente um pedacinho sobre a métrica dourada? Que a gente pode ver sobre isso? É porque assim, o maior objetivo da métrica dourada, né, é exatamente você começar a realinhar a sua vida, né? Ela não é uma meta rígida, né? Ela é, na verdade, uma bússola, é um norte, é um Posso ponto abrir para mostrar? Pode, claro. Algo que eu achei muito importante e eu achei bem aberto mesmo, eu achei a métrica dourada.
Você poderia explicar para a gente um pouquinho, Lorenzo, sobre a métrica? Claro. A métrica dourada, ela é praticamente, ela é um ponto de referência, né? Por que é um ponto de referência? É como se fosse uma bússola para a gente poder o quê? Guiar do que seria o objetivo para uma pessoa mediana, né? Normal. O maior objetivo dela é exatamente você o quê? Ir mudando seus hábitos financeiros. É um ponto de referência para que você comece a mudar seus hábitos financeiros. Quer dizer que você vai pegar, vai receber uma métrica dourada e aí, no mesmo dia, você já vai começar a aplicar. Bem, se o seu bolso permitir isso, ok. Mas a realidade é que muitos de nós vamos começar o quê? Dando um passo de cada vez para atingir essa métrica dourada. Mas o que seria então essa métrica dourada, né? Bem, o primeiro é o fazer, né? Depois que você fez o seu dinheiro, o que você tem que, como é que você tem que alocar o seu dinheiro, né? Então, o primeiro passo é o quê? A primeira lei, ou a segunda lei é qual? É o guardar. Então, o que você vai fazer? Você vai destinar ao menos 10% da sua renda para o pilar guardar. Aí, depois que você guardou, você vai destinar o quê? 20% para o investir. E aí, depois que você investiu, o que sobrou? Ah, sobrou agora 70% da minha renda. Eu vou o quê? Gastar 50% pagando boleto, vou ter uns 10% aí para poder gastar com coisas valiosas, ou seja, o jantar romântico com o companheiro, com a companheira, é o parque com as crianças, é a viagem que você está programando. E você vai destinar 10% da sua renda para esses gastos valiosos que alimentam o seu dia a dia, que também te motivam. Feito isso, vai te sobrar o quê? 10%, não é isso? 10%. Esses 10% você pode estar o quê? É o dízimo que você vai doar para um mundo melhor, para construir um mundo melhor. Então aqui nós vamos ter a alocação de tudo que você fez. Ah, mas o que eu faço não é suficiente, então você tem que gastar mais energia em procurar ampliar as suas fontes de renda. O pilar investir também pode ser adequado no quê? Para você comprar um produto, um equipamento, alguma coisa que te possa também gerar uma renda extra, né? Pode não ser o investir para você gerar uma renda passiva, porque talvez não seja teu momento. E se você ainda também não formou a tua reserva de emergência, é ideal que você ainda não invista. Porque qualquer coisa diferente que aconteça na tua realidade financeira pode mexer muito com o teu emocional e também com a tua saúde financeira. Então é cada passo de uma vez. Então você falou assim, não tenho nada para investir. Será que você não tem R$3 para comprar uma ação fracionada? Entendeu? É você começar a fazer pelo menos pequenos movimentos para que você... Porque o mais importante é você criar os novos hábitos financeiros. É que nem, por exemplo, imagina que você vai para você está com o objetivo de construir um corpo com shape, né, como o pessoal gosta de falar. Se eu for imaginar, vou ter que ter um nutricionista, vou ter que ter um endocrinologista para ver a questão hormonal, se eu for imaginar que eu tenho que, às vezes, ter um personal, eu talvez nem vá começar. Mas, às vezes, para você começar, você precisa o quê? Separar a roupa da academia na noite anterior. Aí depois você pega, sai de casa e começa a treinar. Aí você começou a treinar, você começa a perceber que você está precisando reajustar a tua noite de sono, você precisa reajustar a tua alimentação, você vai dando pequenos passos até você viabilizar o quê? A performance que você deseja. A mesma coisa é com a questão financeira. Você começa com pequenos passos, vai construindo pouco a pouco, até você atingir mais ou menos a métrica dourada. Olha que excelente comparação. Excelente comparação, e o tanto que é cansativo ter disciplina, né? A gente fala sobre disciplina e disciplina financeira. Infelizmente, a gente não tem hoje nas escolas essa matéria, mas deveria. Deveria ter. É a questão de você construir hábitos, que nós somos... todos nós somos seres humanos e nós somos moldados por hábitos, né? Quanto mais hábitos saudáveis a gente tem, melhores decisões nós tomamos e melhores nós agimos.
quando você coloca aqui, eu achei bacana também essa frase, é fazer algo é sempre melhor que Não não fazer. fazer nada. Exato. É justamente isso, é começar, nem que você comece com a garrafinha de água e eles colocam, né, comecei com a garrafinha de água e um sonho. Mas é começar. Muito bacana. Agora, um outro ponto que eu achei muito bacana sobre toda a transmutação, você colocou aqui um diagrama que é o mapa de avaliação. Dá para vocês verem bem? Vou colocar aqui. O mapa de avaliação. E aqui tem do 1 ao 10. Como eu poderia fazer esse mapa de avaliação se eu comprar, por exemplo, o meu livro no digital e fazer em casa? Então, é exatamente, porque assim, o que que vai mais te moldar? Você tem a métrica dourada, que é uma métrica de você começar a construir novos hábitos, mas pode ser que a tua realidade seja outra. Então você pode definir, avaliar de 0 a 10 em cada lei, né? Na lei do fazer, por exemplo, quero fazer 10 mil reais. O quanto que eu estou próximo desses 10 mil? E aí, em cima disso, você começa a se perguntar quais ações eu posso tomar para poder mudar a minha renda, quais tipos de produto eu posso criar para poder chegar nisso. Então, você vai se autoavaliando com base em cada pilar, e vamos supor, na lei do guardar, eu quero guardar 10% da minha renda, quanto é que seria o 10%? Seria R$ 1.000, considerando de 10 mil. O quanto que eu estou conseguindo fazer isso hoje? Né? Entendi, E assim bacana. sucessivamente, você define uma meta para cada pilar. Quando você coloca aqui, você coloca na lei de investir, você analisamento de reservas, que tipo na lei de investir, depois de guardar. Quando eu vou colocar, só para ter uma noção aqui, para ensinar as pessoas a fazerem. Porque muitas pessoas podem comprar o livro e querer depois fazer o exercício para ver claro. como está. Então, vamos supor, fazer de 1 a 10. Coloca 4 pontos que eu estaria fazendo mais do que eu ganho, aí seria uma nota 10, por exemplo? Assim, vamos supor, o quão próximo você está do teu objetivo, do que seria saudável para você? Bacana. Atingir. Então, primeiro eu tenho que me analisar e ver qual é o meu objetivo futuro. Exato. Ok. Por exemplo, se hoje eu faturo 50k, eu gostaria de estar faturando 500, é uma suposição. Ou então, vamos supor, vamos supor uma pessoa que tem uma renda líquida de 50 mil reais, que é bem excepcional. Talvez ela já esteja satisfeita. Então, ela coloca lá, eu ganho 50 mil, estou satisfeito com 10. 50 mil, é 10. Ganho 5, também estou satisfeito com 5, 10 também. 10 também. Ok. Então, a pessoa vai se autoavaliando. Mas vamos supor, eu ganho 5, quero chegar a 6. O quanto que eu estou próximo disso? A pessoa vai se autoavaliando conforme Número 8, o objetivo, porém, né? do que 8, seria o 9. 10 para ela, o que seria Guardar a mesma coisa. Quanto estou guardando? Tipo, uma proporção lá que se eu tenho que guardar 10%, então de 5 mil eu estaria ali guardando 500 reais. 500 reais. Se a pessoa, desses 500 reais, o quanto que eu estou próximo disso? Aí às vezes eu estou deixando para guardar o que sobra ou estou gastando o que sobra? É o quanto sobra, exato. E o investimento, a mesma situação. Exato. E gastar, a gente viu ali que gastar é 60%, 70%? É 50 para pagar boletos, vamos supor, e 10% para gastos autogratificação. Isso, exato. Olha, eu renomeando para autogratificação aqui, ó, 10%. E aí eu coloco aqui. E se eu estiver gastando muito mais do que o guardar e investir, eu tiver tudo no gastar? Aí tá negativo. Aí eu creio que a pessoa vai ter que se analisar e ver o quanto que ela dá para dar nota para esse tipo de comportamento. Mas pela métrica ela estaria bem complicada, né? E aí a doação. E quando a doação passa dos 10%? O que acontece com essa doação? Aí ela tem que analisar o todo. Se estiver passando, vamos supor, uma pessoa que ganha 50 mil, ela conseguiu restringir o gasto dela para 30% da renda dela, que é abaixo do que é, e ela consegue doar mais,
mantendo um padrão de vida bem inferior do que seria a renda total dela, ela estaria tranquila, talvez ela poderia se dar um 10 também. Porque ali é o quê? É um mínimo, né, do que você poderia doar. É uma metragem, mais ou menos, mediana para cada uma. Quanto menos você gasta da sua renda, sem tornar isso um sacrifício extremo para sua família, sem impor uma miséria, e você consegue, vamos supor, você consegue investir uma parcela maior da tua renda, você consegue doar uma parcela maior da tua renda, você está bem. Agora, se o seu gasto ele consome praticamente todo o seu orçamento e você alimenta muitas compras impulsivas, muitos gastos disfuncionais, aí é um problema. Mas os outros, quanto mais você consegue atender os outros pilares, sem que isso lhe imponha uma miséria extrema, né, para uma disfunção na sua família, financeira, melhor. Vamos supor uma pessoa que ganha 100 mil, será que ela precisa gastar 50% da renda dela? Talvez não. Uma parte muito importante do seu livro, para fechar ele com chave de ouro, que eu percebi, foi o mapa de avaliação. Vou até abrir para vocês aqui. E tem algo muito importante, que tem uma evolutiva de 1 a 10. Na página 261, para você também que comprar o livro no digital. Mas, Lorenzo, como eu posso me autoavaliar com este mapa? Bem, a ideia é você fazer exatamente uma autoavaliação do quanto você está performando em cada lei. No caso, se você tem a lei do fazer, de 0 a 10, o quanto você está próximo do seu objetivo. Vamos supor que a pessoa colocou um objetivo de 5 mil reais. Tá, o quão próximo eu estou dessa renda? O quanto que eu estou me esforçando para atingir essa renda? Quanto que eu estou me especializando para atingir essa renda? E assim sucessivamente. O guardar, eu quero guardar 500 reais, já que eu estou ganhando, no caso, 5 mil reais. Então, o quanto que eu estou fazendo isso? Eu estou deixando para guardar primeiro, ou estou só guardando o que está sobrando e nem isso? Então, aí você vai se autoavaliando. O quanto você está satisfeito com a sua metodologia quando você guarda dinheiro, de 0 a 10. Perto do que eu quero investir, seja com base na métrica ou seja com base no meu objetivo pessoal. O quanto que eu estou investindo, está satisfatório? Está batendo o meu objetivo de aporte mensal ou não? E assim sucessivamente. Você vai se autoavaliando. Eu estou gastando desenfreadamente? Eu estou seguindo o orçamento que eu mesmo consegui estabelecer, que eu montei? Ou chega na hora, eu não sigo nada, vou só passando o cartão de crédito, vou pegando um cheque especial aqui, outro acolá, ou eu estou seguindo um processo, estou seguindo um orçamento familiar, eu estou proporcionando, perto do que é a minha renda, bons momentos com a minha família, ou então comigo mesmo, eu estou conseguindo criar para mim ou construir para mim uma vida satisfatória, ou então, vamos supor, eu estou com um objetivo um pouco mais agressivo e é um momento que eu tenho que gastar pouco mesmo, vou abrir mão de determinados tipos de luxo momentaneamente, mas eu estou querendo construir um negócio novo ou construir uma nova fonte de renda. Eu estou satisfeito com esse sacrifício momentâneo que eu estou fazendo, eu estou batendo o meu objetivo, então você vai dar aí de 0 a 10. E no caso, perto do que eu me propus a doar, eu estou conseguindo fazer o que eu me propus, ou então eu estou vendo às vezes que não é o meu momento. Enfim, esse modelo é mais para você se autoavaliar e você chegar às suas conclusões perto dos objetivos que você mesmo estabeleceu. Até porque no início do livro, um dos primeiros pontos que se traz é estabelecer metas. E aqui é exatamente isso que você faz ao final do livro. Você avalia o quanto que você está performando perto das metas que você estabeleceu para você mesmo. Isso é bacana. E eu percebi que ele fica com uma divisão bem bacana, que são 5 mesmo. Vocês podem ver aqui, atrás, estratosfera. Mas assim, uma coisa eu estava pensando, enquanto eu seguro aqui, a gente só tem que tomar cuidado mesmo com o maior pilar, que às vezes pode ser o maior, que mais afaste,
a situação que é o gastar, que ele pode o investir e o guardar. Porque o gastar ele tem um pequeno e grande problema, né? As nossas demandas são ilimitadas. Todos os dias a gente é bombardeado por uma série de coisas que a gente precisa. Seja um equipamento, seja uma roupa, seja um item para o filho, seja qualquer coisa. A gente está o tempo todo sendo bombardeado por novas necessidades. E se a gente não frear, se a gente não parar para decidir, tomar uma decisão racional quanto aos nossos gastos, eles vão o quê? Eles vão simplesmente engolir todos os outros pilares. Eles vão engolir o investimento para o futuro, eles vão engolir a reserva que a gente precisa ter, seja para os momentos de dificuldade ou para os momentos de oportunidade. Eles vão engolir, às vezes, o bem que a gente pode fazer ao nosso próximo. Ou seja, se a gente não impor uma disciplina para os nossos gastos, é muito possível que o quê? Eles venham a engolir todo o nosso futuro, todas as nossas realizações. Que seria acumular dívidas ruins, por exemplo, de ter Também. cartão de crédito, financiamento caro, empréstimos pessoais e outras tantas coisas que pode entrar. Exatamente. Porque às vezes o quê? Como as demandas são ilimitadas, são infinitas, se você se entregar totalmente ao impulso ou ao descontrole, muito provavelmente você vai ter o quê? Não, o que você ganha, o que você está gerando não vai ser suficiente, você vai recorrer ao quê? Ao endividamento. E às vezes também, por uma falta de reserva de emergência, às vezes vai ocorrer algum imprevisto, algum acontecimento que às vezes faz com que a gente tenha que se realmente endividar, né? Então, assim, porque assim, a vida ela é cheia de contratempos, mas quanto mais disciplina a gente impõe aos nossos hábitos, melhor a gente tende a lidar com o que vai acontecer. É claro que, vamos supor, uma pessoa que definiu seguir a métrica dourada, ela vai conseguir seguir exatamente aquela métrica todos os meses? Provavelmente não, porque cada dia é um dia, mas quanto mais você se esforça para construir hábitos positivos e de atingir a sua meta, melhor você tende a performar. É aquela coisa, como que eu construo um corpo melhor? Quanto mais eu me esforço para construir um corpo melhor, vai ser melhor do que eu estar sedentário, comendo qualquer coisa e com uma vida desenfreada. A mesma coisa com dinheiro. Quanto mais você se esforça em construir hábitos financeiros positivos, melhor você tende a construir uma vida verdadeiramente rica. E por isso o Pentágono da Riqueza. Uma esfera imensa foi quando você colocou, além das 5 leis da riqueza, você tem 5 prefaciadores da sua obra, de grandes pessoas de peso aqui do estado, correto? Correto, foi uma grande honra, né? Eu poderia abrir um pouquinho para cada um de Claro. casa, saber quem são esses prefaciadores, que já leram sua obra, que deram a conotação. Edson Rigoli, presidente hoje do CREA Rondônia, correto? Corretíssimo. Não, e ele traz uma abordagem simples, sucinta, da métrica dourada. Ele fala também aqui um pouquinho sobre as métricas que tu colocou, a forma de matemática, de engenharia, a física quântica que também que você coloca dentro do livro, e neurociência. Uma mistura muito bacana. E ele, como engenheiro, olha, uma visão muito grande. Outro prefaciador, Hernandes Costa, que fala aqui também sobre a inteligência emocional, sobre a necessidade, sobre as decisões financeiras e o que isso pode impulsionar o consumo ou modificar a tua vida. Olha, e ele também, escritor maravilhoso aqui da Febracis Rondônia, e ele fala muito bem sobre os padrões de romper as crenças. Eu falo que isso, igual você falou mesmo, o dinheiro ele pode te auxiliar e também ele pode te devastar e você até ficar doente, muitas das vezes. E ele fala dentro do seu prefácio, assim, sobre a prosperidade. O que é prosperidade? Aí a gente também temos o Márcio Melo Nogueira, que é o presidente da OAB aqui de Rondônia, correto? Corretíssimo, colega. Não, e ele fala de suma importância, que é a experiência, a sua vasta experiência, e de certa forma também todas as suas formações acadêmicas, a importância disso para ter um livro de peso. Sim. Muito bacana. E o seu propósito, um equilíbrio. Olha que bacana. O próximo, Renato César Morari, delegado aposentado. E ele, olha, a parte do Renato é muito interessante.
ele fala sobre toda a carreira dele dentro da segurança pública e tudo aquilo que é importante. E que essas ferramentas serão muito importantes para todos os jovens que demonstram prospectar em todas as áreas, indiferente carreira pública ou mista. Muito bacana. É uma visão de uma pessoa que já está lá na aposentadoria e, de certa forma, de grande relevância para o Estado. O Tiago Alencar, que é nosso procurador-geral do Estado de Rondônia, ele traz aqui uma vasta gama de informações, a viabilidade do mercado editorial e também todas as ferramentas, cada uma dele abriu de uma forma simples, que abrange a necessidade e não tirar os atalhos. Ele fala aqui que o livro não promete atalhos, é um convite para a jornada real e que a disciplina e a educação financeira se unem para construir riquezas com significado. Gente, olha, o seu livro realmente é como se fosse cada lei um prefaciador diferente. Foi realmente uma grande surpresa, né? Ter 5 prefaciadores e são 5 leis também, né? Então, também fico muito honrado, né, com os prefácios que foram feitos, né? Porque foi realmente uma grande surpresa, né? E aí você tem, de um lado, o Hernandes Costas, que traz a visão empresarial e das questões emocionais, né? Do quanto que o dinheiro impacta nas emoções e como que a obra traduz isso, né? E você, por outro, você também tem o presidente Márcio Nogueira trazendo a visão dos advogados, da importância da inovação e da qualificação técnica que a pessoa tem que buscar na sua atuação, né? Você traz também o Morari, que traz também a Renato Morari, que traz a visão investigativa, né? Porque aqui no livro também se trata de você fazer a autoinvestigação, a autoavaliação, né? Porque o dinheiro, ele diz muito sobre a gente. Quando a gente registra o nosso dinheiro, né? O dinheiro revela muito sobre nós mesmos, né? E a obra também está trabalhando sobre isso. Aí você também tem o Edson Rigoli, né, presidente do CREA Rondônia, né, que traz exatamente a visão do que da matemática envolvida, do quanto de ciência, de neurociência que foi utilizada no decurso do livro, né, e como que isso aí se aplica a você construir uma nova vida, uma vida mais rica, né. E praticamente o prefácio dele faz toda essa análise, né, e o prefácio também do procurador-geral do estado, né, de Rondônia, que é o Tiago Alencar, que traz isso também, que exalta também a questão da neurociência e da formação de novos hábitos, né. Aí temos também o Tiago Alencar, né, com seu brilhante prefácio também, que ele traz também a noção exalta também a neurociência, os artigos científicos que foram utilizados para embasar algumas partes do livro, né. Ele traz também uma análise geral, né, de todos das 5 leis, né, do fazer, do gastar, do investir, né, e da importância de você equilibrar isso, né, para construir uma vida mais rica. Então você vê que os prefaciadores realmente leram, entenderam e trouxeram também a sua visão dentro do seu campo de atuação. Eu acho que isso foi bem enriquecedor para a obra e também para que sirva também para que todos os profissionais, para que todos os leitores de todas as faixas possam se beneficiar de insights que possam melhorar a realidade financeira e a realidade da vida de cada um. Eu achei o máximo, além de 5 prefaciadores, dentro das 5 leis da riqueza, você ainda traz 2 capas, né? Uma capa e a sobrecapa do livro. Como você, e também a parte aqui condicionada da sua autobiografia, resumida. Mas como foi a ideia, que eu achei o máximo essa pilha aqui de moedas com um cérebro, como foi a ideia que você quis transformar para o leitor que vai ver essa obra em casa? E olha que bacana, gente, parece que o cérebro está vivo, radiando. Foi uma capa realmente brilhante, né, na confecção, mas ela traz exatamente o que? A relação que o cérebro tem com o dinheiro, porque não é só a forma como nós usamos o dinheiro, é também sobre o que?
como que nós, ao adotarmos novos hábitos financeiros, também mudamos o nosso cérebro, né? Que é a neuroplasticidade que é tão trabalhada também dentro do livro, né? Por quê? Porque o hábito que a gente tem hoje modifica o nosso cérebro, mas também os novos hábitos que nós adotamos também modifica. E a gente passa a se beneficiar também quando a gente constrói uma nova vida financeira. A gente não só melhora o nosso bem-estar, a gente também melhora o quê? A nossa tomada de decisão. A gente vai reconfigurando o nosso cérebro para o quê? Para construir uma vida cada vez melhor. Olha, achei muito bacana, até mesmo porque parece realmente que o cérebro está ligado, né? Radiando energia, e aí vem, de certa forma, o contexto do dinheiro. E, de certa forma, a coligação, o tanto que é necessário. Muito bacana. Eu poderia ler um pouquinho aqui do enredo do seu livro para todo mundo de casa? Pode. As 5 leis da riqueza revelam o verdadeiro caminho da prosperidade. 3 delas, fazer, guardar e investir, impulsionam o crescimento do patrimônio. Outras 2, gastar e doar, mostram que a riqueza também é desfrutar e compartilhar. Não basta acumular, é preciso viver bem, celebrar conquistas e deixar legado. Neste livro, o autor conduz para conhecer o mapa de avaliação das leis da riqueza, um método simples para medir seus resultados e alinhar sua vida financeira aos seus objetivos. Com base em neurociência e práticas transformadoras, aprenderá a mudar hábitos, multiplicar patrimônio e desenvolver a disciplina necessária para prosperar com equilíbrio, consciência e propósito. Mais que números, riqueza é plenitude. Mais que dinheiro, riqueza é legado. Muito bacana, Lourenço. Para encerrar esse podcast maravilhoso, esse tempo de qualidade, Lourenço, que todo mundo tem em casa, você queria fazer algum agradecimento especial? Quero agradecer acima de tudo a Deus, né? Quero agradecer a minha família, todos os amigos e pessoas que são especiais, que cruzam nossas vidas e estão sempre contribuindo para que a gente seja melhor. E também quero agradecer a você que está dando aqui a atenção, né? A sua atenção, e a todos os leitores e a todas as pessoas que podem não estar só se iluminando com esse conhecimento, mas também abençoando com este conhecimento a vida de outras pessoas. É isso, e um forte abraço a todos. E quero deixar aqui um convite especial, que nós estaremos no dia 10 de setembro, às 19 horas, na OAB, fazendo o lançamento literário do Lourenço Augusto, e a Editora Pimenta estará lá com todo o time para te honrar e fortificar. E teremos também um circuito de palestras, que vai ser a palestra do nosso escritor falando um pouquinho sobre o livro para todos vocês. Então, olha, não perca a oportunidade, espero vocês lá. Um grande abraço da Editora Pimenta. E, gente, vamos ficando por aqui pelo Pimenta Cast. Até a próxima edição.